sistemas robustos de informação e que são altamente integrados, né? Então, nós estamos falando da internet das coisas, nós estamos falando da inteligência artificial, de Big Data, então nós estamos falando de simulação, de virtualização, de modularidade, né? Uma adaptabilidade maior desse sistema, a questão da comunicação, que ela é potencialmente dinamizada, né? É a velocidade, escalabilidade, orientação para os serviços, e nós temos aí a questão de dados em tempo real, né? E aí nós estamos num grande potencial que muitas vezes a gente está perdendo a questão do humano dentro dessas relações. E, obviamente, que a tecnologia ela é apaixonante, né? Nós estamos aqui numa live, no momento de um isolamento social, né, que nos impôs determinadas restrições, mas que nós podemos aí nos conectar de alguma forma, né, de alguma forma nós nos sentimos acolhidos e integrados, o que efetivamente nos potencializa. E dentro dessa concepção, nós temos exatamente esse desenho, ele traz para a gente de forma muito significativa esses novos arranjos, né? Que no primeiro momento eram redes centralizadas, depois elas passam a ser descentralizadas, e hoje são redes distribuídas, onde todo mundo ele pode ofertar a informação, ele pode consumir essa informação, ele pode ressignificar essa informação, ele pode desqualificar essa informação, trazendo outras formas de análise dessas informações. E aí nós temos, dentro desse potencial tecnológico, nós temos arranjos complexos, exatamente em termos de veracidade dessas informações. Então, é uma rede que se coloca como não é terra de ninguém, né? Então, se a rede não é de ninguém, a quem cabe o valor, a quem cabe as responsabilizações dentro dessa rede, né? E aí, se pensa e se pergunta, dentro desse potencial, de como isso vai sendo apropriado, né, pelas grandes corporações, que, na realidade, conseguem perceber grandes oportunidades dentro dessa nova configuração. E aí, ainda dentro desse contexto, nós temos aqui um dado do IBGE, né, do Sistema de Indicadores Sociais, o SIS, de 2019, mostrando a proporção de pessoas em condição de pobreza e extrema pobreza. E aí que entra a questão do debate que eu estou propondo aqui para vocês, que no nosso curso de administração está propondo, que é exatamente pensar como que a tecnologia ela não está sendo capaz, ou a inovação tecnológica, que trabalha outros modelos de negócio e que mostra uma economia voltada a propósito e não a um crescimento, ela não consegue reduzir essa pobreza. E aí que entra a grande questão colocada pelos ODS, né? Então, a ONU, dentro da sua sensibilidade muito importante naquele contexto da pós-guerra, ou seja, sendo criada como uma organização das Nações Unidas, né? As Nações Unidas tem um apelo muito grande, mostrando que, de forma muito clara, que além do mundo não ser uma mercadoria, o mundo é um só. E se o mundo é um só, nós todos precisamos ser corresponsáveis por essa grande engrenagem aí, que é esse planeta Terra, onde nós estamos interligados, direto ou indiretamente. E aí, dentro da sua sensibilidade, a ONU ela vai exatamente colocar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas antes de a gente falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós precisamos falar um pouco antes, né? No ano 2000, ele é um marco. Por que ele é um marco? Primeiro, porque nós vamos inaugurar um novo século, claro, mas também porque nós estávamos vivendo novos modelos, né? E a gente tem aí uma ruptura de paradigmas econômicos, né? Implementando novas formas de se pensar essa economia, né? De tirar o Estado do seu papel preponderante como grande agente regulador, as empresas tomando uma grande dimensão em termos de poder efetivamente dentro desses estados. Então, o que você tem dentro dessa grande arena, né, a McLuhan chama de aldeia global, né,
E aí, dentro dessa concepção, a ONU, em 2000, ela vai estabelecer os ODMs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, das metas do milênio, em que ela coloca a questão da fome e da miséria, ela coloca da questão da educação básica, né, que a educação ela muda realidades, e ela coloca 8 objetivos, né, exatamente trazendo temas para sensibilizar de quê? De que o mundo se tornou altamente tecnológico, mas ele não é capaz de ofertar um prato de comida para determinadas regiões. Então, essa questão colocada pela ONU, criando indicadores, formas de mensuração, em 2015 vem uma análise, e a partir dessa análise mostra que quando existem políticas, né, políticas vinculadas, políticas integradas, você tem uma mudança de realidade social. E aí ela ousa, né, na meta, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 objetivos, com 169 metas, e com mais de 230 indicadores, e mais interessante ainda, ela tendo a sensibilidade de não fazer exatamente nada hermético, né? Os indicadores são formas de se pensar essa sociedade, né? Mas você trazendo para a sua realidade local. Aí nós temos aí o Índice de Desenvolvimento Humano pelos municípios, desenvolvido aí pelo IPEA, através do Atlas, divulgado pelo IBGE. Então, nós temos aí arranjos institucionais que venham aí validar um modelo integrador de sociedade, né, de resultado social, econômico e social e ambiental também, exatamente colocando dentro desse viés que nós podemos ter uma economia que tem aí a questão da integração como um traço característico e não a exclusão. Então, dentro dessas metas, nós temos aqui exatamente esses objetivos que coloca dentro da Agenda 2030, né, para o desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável ele está no tripé econômico, social e ambiental, né? E a pretensão é transformando o nosso mundo. Então, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, transformar o mundo é exatamente você não deixar ninguém para trás, né? Essa que é a grande viés, né, que a ONU aí coloca em relevo. E o Atlas do Brasil são dados, né, porque, na realidade, a gente também tem que entender a característica de um indicador, né? O indicador, ele serve para te dar um desenho, para te dar uma radiografia, para te dar um retrato daquela sociedade e de como você pode, através dos arranjos locais, através das vocações locais, através de externalidades positivas, você pode mudar aí realidades tão antagônicas, né? E aí vem essa questão. Então, os objetivos, ele compõe uma agenda mundial adotada pela Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015. São previstas ações em diversas áreas para o estabelecimento de parcerias, grupos e redes que favoreçam o cumprimento desses objetivos. O ODS 17 congrega a economia, a sociedade e a biosfera em prol de uma sociedade global integrada ao compromisso com os recursos, pessoas e planeta. Então, esse desenho ele é muito interessante justamente porque é o encaixe perfeito, né? Você tem os objetivos, que também é muito interessante, ao separar esses objetivos em econômico, social e meio ambiente, nós não estamos segmentando. Pelo contrário, nós estamos pensando no efeito multiplicador de cada subsistemas, né, que são aí integrados. Então, na vertente econômica, você vai ter esses ODS, o 8, o 9, o 10 e o 12. Na questão da sociedade, né, da erradicação da pobreza, e a pobreza ela está integrada, obviamente, também no econômico, então você percebe claramente que você tem como se fosse uma espiral, em que todas essas questões elas vão sendo integradas de forma muito conexa, né? Há uma conexão, e por isso que nós falamos o termo que está sendo muito utilizado, a grande complexidade,
porque até os dados, né, do PNUD, eles não estão mais vinculados a determinado indicador. Ele tem hoje uma visão, dados desagregados para mostrar uma realidade, porque quando você tem dados absolutos, você acaba integrando todos dentro do mesmo indicador, quando na realidade você tem realidades locais que são totalmente diversas, né, e diferentes, enfim, e respeitando essa questão de cada um. E aí vem dentro dessa questão a pobreza, né, a pobreza que acabei de mostrar lá em cima, a questão da linha de pobreza, como é que pessoas podem viver sem uma refeição por dia. Então, nós temos muito avanços, mas estamos numa situação pandêmica que coloca aí um alerta muito grande sobre esse resultado, né? E aí se coloca, erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Para esse fim, deve haver a promoção de um crescimento econômico sustentável, inclusivo e equitativo, criando melhores oportunidades para todos, reduzindo as desigualdades, elevando padrões básicos de vida, estimulando a inclusão e o desenvolvimento social justo e promovendo o gerenciamento integrado e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas. Então, aqui a gente está falando exatamente de como você pode manter a vulnerabilidade das pessoas de determinados territórios, né, que vivem em função de violência, né, de violência em todas as suas formas, né, de você não ter um prato de comida por dia é uma forma de violência absurda, e a questão da saúde e a questão da educação como se fossem pontos de ancoragem para uma transformação social, e que de fato eles são. E quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós temos que colocar esses 3 elementos como elementos importantes dessa análise, né? E aí que é interessante que o desenvolvimento humano no Brasil, ele é elevado, ele é alto, né? Porque pelo coeficiente, quanto mais próximo de 1, você está com um padrão elevado aí de desenvolvimento humano. Mas a gente está falando de quê? De expectativa de vida, né? Uma vida longa e saudável. Educação, acesso ao conhecimento como mudança, transformação social, e a questão de renda como um padrão, né, de mudança desse paradigma. Mas é uma renda de acesso a uma renda. Um acesso a uma renda dentro de quê? Das capacidades. E quando você tem capacidade, você naturalmente vai conseguir ter renda um pouco melhor e mudando aí essa questão. Então, esse Atlas do Desenvolvimento Humano, ele vai trazendo exatamente os projetos e dando elementos, e dando fundamentação, e dando norte, melhor colocando, para as políticas públicas locais, né? E a gente fala da questão dos territórios, né, como forma de multiplicar. E aí, trazendo para a gente pensar sobre isso, o livro do Piketty, né, é um francês que ele lançou aí em 2013, ele fala o capital do século XXI. E esse capital do século XXI, ele coloca em relevo, ele quer entender, né, as tendências, os mecanismos da desigualdade social. Então, ele vem desde o século XIX até o século XX, né, enfim, dando um desenho, quer dizer, século XVIII até o século XXI, né, dando um desenho de que como que você teve uma sofisticação de discrepância na distribuição dessas riquezas. Você tem o Ladislau Doblor, também um economista, que diz o seguinte, que o capitalismo no século XXI, ele acabou se deslocando, né? Então, ele se desloca para outras formas de relação de valor, em que você, na realidade, fica, como pode dizer assim, vinculado a uma teia de reprodução de pobreza. Então, são questões muito importantes para a gente discutir isso, né? E aí ele parte de 3 bases, né? A dinâmica da acumulação de capital, e aí ele está lá na questão marxista, né? Da questão da riqueza na mão de poucos, né? Desvendando toda essa engrenagem do sistema capitalista, né? E ele acreditava isso no século XIX. Aí nós temos, no século XX, Kuznets, que também é um economista que ganhou o prêmio Nobel, e ele vai falar exatamente do progresso tecnológico como uma forma de reduzir desigualdades, né?
E aí ele vai fazer uma curva avançada de estabilização e desenvolvimento a partir dos avanços tecnológicos. E chega no século XXI, a questão é a evolução da distribuição de renda e a herança patrimonial desde o século XVIII e que lições serão tiradas para o século XXI. E aí Piketty, ele coloca a taxa de acumulação de renda é maior do que as taxas de crescimento econômico. E aí ele vai trazer de forma muito, muito interessante aqui, que eu quero colocar, os bilionários segundo o ranking da Forbes. Então ele vai pegar uma revista, né, que faz esse ranking, vendo aí a questão da distribuição das riquezas, e como essas riquezas elas vão se perpetuando e vão se mantendo, né? Ou seja, o capital ele vai tendo aí uma taxa de acumulação maior do que a taxa de crescimento. Então, o indivíduo ele consegue ser mais potencialmente integrado à renda, ou seja, a mais remuneração do que exatamente o país em termos de taxa de crescimento. E aí ele fala o seguinte, né? Ele coloca aqui, olha, concretamente, o 0,1% mais rico do planeta, ou seja, cerca de 4,5 milhões de adultos em 4,5 bilhões, parece deter um patrimônio líquido da ordem de 10 milhões de euros, quase 200 vezes o patrimônio médio mundial, que é por volta de 60 mil euros por adulto. Daí uma participação no patrimônio total de quase 20%. 1% mais rico, cerca de 45 milhões de adultos sobre 4,5 bilhões, possui um patrimônio médio da ordem de 3 milhões de euros. Trata-se, grosso modo, da população que ultrapassa 1 milhão de euros de patrimônio individual, o que equivale a 50 vezes o patrimônio médio, de modo que a participação no patrimônio total é de 50%. E aí ele faz, dentro dessa lista, ele coloca o seguinte... que a lista foi liderada de 1987 até 1995 por um bilionário japonês. De 95 a 2009 foi preenchida por um americano. E a partir de 2010, o cara mais rico do mundo, ele é um mexicano. E aí você percebe o quê? Que há uma perpetuação, né, das pessoas mantendo seus patrimônios e cada vez mais tendo sistemas mais sofisticados, né, de se voltar para uma renda aí, potencialmente, ou seja, é como se corresse efetivamente, né, o tempo todo para essa concepção e você não consegue anular essa linha de pobreza. E nós temos aí exatamente o quê? Esse modelo, né, de desregulamentação dos mercados de capitais, aí eles potencializaram isso, ou seja, o capital ele não está mais dentro do processo de produção, né, dentro da concepção de valor. O capital ele está eminentemente na remuneração do próprio capital. Então você tem aí um sistema robusto de transferência de recursos que não necessariamente chega ao ponto de se colocar dentro das economias, dentro dos países, ou seja, dentro de qualificação, de capacitação, de mudança de realidades locais. E o ponto de flexão do que nós estamos pensando aí no pós-Covid, porque é essa nova realidade, hoje nós estamos ainda no epicentro, com muitas angústias, com muitas incertezas, mas a gente ainda está dentro desse olho do furacão, né? E nós não sabemos como vai ser efetivamente os dados dentro dessa, finalizando o ano de 2020, como é que nós vamos ter esse ano aí de 2021, qual é o desenho, né? Qual vai ser a matriz produtiva ou a matriz de ressignificação do papel aí da inclusão social. E aí o desenvolvimento humano, que é a medida combinada dos níveis mundiais de educação, saúde e padrão de vida, a questão da educação, eu vou abrir um parênteses muito importante, porque exatamente nós tivemos aí uma falta agora, né, também o último dado do PNUD, uma falta de vínculo com a escola. O vínculo não aconteceu porque você tem
acesso, até você tem até um celular, mas você não tem acesso a uma rede robusta de educação. Então, você acabou perdendo muitos alunos, ou seja, muitos alunos não conseguiram se integrar dentro dessa nova concepção, justamente porque não tinha um aparato necessário para continuar os seus estudos. E aí, o que aconteceu? Nós temos aí um outro desenho, né, complicadíssimo, né, que é exatamente a adequação das séries de formação e como é que isso vai se perpetuar, vai se comportar. Então, você teve aí uma perda de vínculo, né, com a escola que já estava tão defasada em função aí de teto de gastos e etc e tal, e aí você teve uma situação pandêmica que acabou tendo que mostrar outras realidades de uma descontinuidade justamente por conta disso. E aí, pela primeira vez, está tendo uma tendência de queda desses avanços, o que é muito complicado, né? Justamente por quê? Porque você acaba perdendo de forma muito severa o pouco que foi conquistado, né? E aí a questão que está se colocando dentro dos ODS, exatamente pensar nesses 7 pilares dentro dessa questão. Então, esses 7 pilares estão lá. O caminho para a recuperação, são 7 pontos de flexão emergentes, ou seja, são esses que são considerados com um efeito multiplicador, né? É o contrato social, né, exatamente baseado em direitos, fundamentado em mais solidariedade, né? E essa solidariedade, na realidade, você está tendo aí uma percepção de quem vai vacinar primeiro, quais são os países que estão na ponta, quem vai comprar os insumos, quem tem direito a esses insumos. Então, você vê claramente que não está se pensando mais uma vez nesse coletivo, né? Capacidades, uma revolução das capacidades focada na saúde e na abordagem das desigualdades de renda. É muito interessante pensar que a Organização Mundial da Saúde, criada em 1948, né, então você tem ali aquele período pós-guerra, e aí você pensando exatamente no mundo mais cooperativo, no mundo mais integrado, apesar de você estar no contexto aí da Guerra Fria. Mas a grande sacada da OMS foi dizer o seguinte, que saúde, ela não é ausência de doença, saúde é bem-estar. E o bem-estar está exatamente quando você retira a vulnerabilidade, quando você tem direitos de escolhas que são legítimas, e não porque é o que tinha para ser feito. Então, toda essa composição que os ODS eles tendem aí a colocar, né, em relevo. E aí você tem exatamente capacidade focada na saúde e na abordagem das desigualdades de renda. A transição baseada no clima e na natureza, né, a gente pensar exatamente de como nós podemos fazer dentro dos arranjos locais, você trazer vocações locais, né, para que você tenha ali a horta comunitária, questões simples que podem ter um efeito muito grande sobre a fome e a miséria de determinadas regiões. Inclusão e diversidade, né, a igualdade de gênero, estamos vivendo na pandemia uma situação perversa de violência contra a mulher, por uma série de requisitos, porque a frustração, muitas vezes, ela é jogada para cima da mulher, em função, enfim, talvez da sua composição de mais generosa, enfim, e aí ela continua dentro desse viés de desigualdade que está se asseverando nesse contexto que a gente está vivendo. A disrupção digital, né, uma aceleração digital, né, para a inclusão, porque nós temos, pensando em Brasil, a nossa inclusão digital ela é eminentemente de redes sociais e não de redes educacionais. Isso é extremamente complicado. Instituições e sociedades pacíficas e resilientes, né, capazes da prevenção, da preparação e da gestão de riscos. Então, quando nós não temos instituições que consigam convergir para o social, né, você fica em ações binárias, você não consegue aí pensar na questão do coletivo. E os direitos humanos e multilateralismo, né, reafirmação, né, dos organismos multilaterais, do direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e de pensar exatamente
dentro desse viés de que as instituições, elas são importantes exatamente para fazer esse desenho de integração, né? Esse caráter integrador fora de interesses antagônicos aí de cada país, para colocar aí um nacionalismo mais arraigado, né? E aí nós temos essa questão de se pensar a questão do planeta, né? Então, nós temos aqui o que nós gostaríamos, e dentro desse planeta, exatamente, pessoas, a prosperidade, a gente tem que pensar no propósito, né, em que todos devem fazer parte dessa grande comunidade, né? A questão da paz, se você vive em situação de risco, de vulnerabilidade, você vive em uma situação de confinamento e de violência, né? A questão da participação, das parcerias, e essa questão aí dessa preocupação com o planeta, que é uma preocupação inerente a todos nós. E aí vem a questão propositiva do nosso debate, né, que é exatamente a tecnologia, e a tecnologia é essa grande conectividade. O mundo está totalmente integrado, conectivo, né, totalmente dinâmico dentro desse potencial da internet, mas ele fala de uma desigualdade que ela ficou expandida, né? A desigualdade de acesso. Então, se você não tinha acesso educacional, você não tinha acesso a uma saúde, a um ambiente limpo, né, a um ar com menor nível de poluição, de resíduos, etc. e tal, você está falando hoje de uma desigualdade multifacetada, né? E aí, como é que você faz essa engrenagem? Exatamente a questão da integralidade, da integração e não deixar ninguém para trás. Então, é um mundo que, na realidade, tem dentro aí desse aspecto que nós estamos vivenciando hoje, de se repensar efetivamente que todos nós somos corresponsáveis pelo resultado, né? Então, esse princípio e meio, esse fim é um fim coletivo, é um final que todos nós precisamos escrever de fato. E aí vem para a gente, para finalizar, desculpa se eu fui muito rápido, enfim, para finalizar eu coloquei aqui uma obra do Vic Muniz, né? Ele é um artista plástico e ele viveu nas periferias de São Paulo, né? E hoje ele se tornou uma referência no mundo, né? E ele fez, em 2010, foi lançado o filme, né? O documentário Lixo Extraordinário. E aí ele fala exatamente isso, né? O olhar sensível do artista, ele traz exatamente a questão de ressignificar vidas, né? Então, quando você está misturado em resíduos, você perde também a sua identidade social. E quando você perde a sua identidade social, você desqualifica também o seu ser no mundo, ou seja, de como você pode atuar nesse mundo que de alguma forma te colocou dentro de um lixão. E se pensar essas questões de que quando você pensa numa sociedade justa, igualitária, com equidade e com direitos universalizados, necessariamente ela passa pelo outro. Então é isso que o Vic Muniz aí nos apresenta dentro dessa concepção. Então é isso que eu gostaria de colocar para vocês, e agora eu estou aberta a perguntas, ok? Muito que bem, professora. Vamos ver alguém. Muito que bem, professor. Tema muito para lá de atual, né? Alguém está querendo falar? Deve ser algum microfone aberto, né? Professora, então, muito que bem, esse assunto é de suma importância para todos nós, não é? Mas, sem exceção, a Universidade Veiga de Almeida, ela abraçou essa causa, ela é signatária nas Nações Unidas e vem divulgando, disseminando esse conhecimento. Eu vou parar um pouquinho aqui dos meus comentários, vou ver aqui para a Jéssica Paiva, ela faz aqui um longo comentário. Parabéns, Júnior, ótimo assunto.
A fome e o desenvolvimento sustentável e o avanço tecnológico estão ligados à desigualdade social. Este tema é tão urgente e importante que é assunto abordado em sala de aula em algumas instituições do ensino. A crescente desigualdade desacelera o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de um país. Sobre a evasão escolar, de 39% dos casos foi pela necessidade de trabalhar muito triste. Professora, consegue ver esse texto dela aí no seu chat? Não consigo, mas eu ouvi. Obrigada, Jéssica, por suas palavras e por sua contribuição ao debate. Você falou uma coisa muito importante, que na realidade a tecnologia ela não vem com essa roupagem. Né? Ela, de fato, ela acabou sendo apropriada dessa forma, porque você tem uma economia compartilhada, você tem uma economia colaborativa, uma economia social, uma economia criativa, então você tem outras vertentes tão importantes da economia, inclusive de se ressignificar o estudo de economia, porque como a economia está dentro do valor, você hoje, na realidade, resolveu o problema do consumidor. Por quê? Porque ele tem um preço barato. Então, a economia ela tem que ver essa questão. Por quê? A uberização, ou seja, você paga, sei lá, uma corrida, R$4, você está feliz, você resolveu o problema do consumidor. Mas a que preço é esse alto custo do preço baixo? Então, na realidade, a distorção ela ocorre como se apropria dessa distorção. Essa que é a grande questão. A gente não pode deixar de louvar, aí pensando em Schumpeter, na análise do desenvolvimento econômico, de quanto a tecnologia ela é vigorosa e ela potencializa, né, relações extremamente importantes, mas ela está sendo usada de forma inadequada por conta de interesses, como sempre, né? Historicamente, Piketty, ele traz, o livro dele é fantástico, porque ele coloca isso em relevo, né? Que você não consegue mudar essa realidade e ela se torna sofisticada quando você diz que esse cara é hoje um grande empreendedor, e quando, na realidade, ele trabalha para uma empresa que ele não conhece porque ele é um associado, ele utiliza uma bicicleta de um banco milionário porque ele paga R$10 para utilizá-la para fazer as suas entregas, e ele que é efetivamente que tem que se manter dentro da estrutura do trabalho. Então, você tem uma desproteção muito grande, porque você precisa exatamente de legislação, de instituições sólidas, concretas, que minimizem esses efeitos. Agradeço aí a sua questão. Muito obrigada. Muito bem. Professora, tem o Michael Douglas aqui, ele fala assim, a pergunta dele é bem interessante, sobre as ODS, né, a senhora acha que até 2030 estes objetivos serão todos alcançados? Aí ele continua, principalmente os objetivos que estão relacionados à sociedade. Aí tem uma segunda parte ainda, vou continuar, se tiver dúvida eu lembro depois. A gente volta a falar. A primeira pergunta, professor, ele é dividido em três, né? Quer responder as três? Quer que eu leia as três de uma vez? Ou prefere partes? Eu quero responder essa primeira, na realidade. Acabei de falar para vocês do destino, né? Tendência não é destino, mas ela te dá um desenho de possibilidades. Então, na realidade, quando você tem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, dentro da necessidade da ONU, é exatamente isso. Olha só, o mundo está totalmente conectado, interativo, etc. e tal, porém, as pessoas não têm acesso à água ainda, água potável. Então, você tem uma questão muito, muito importante aí. E aí, exatamente, ele vai ser alcançado se conseguirmos, através do papel da universidade, o papel de toda essa parte de formação, e nós somos signatários lá da ONU, nós tivemos aí, nós, Veiga de Almeida, nossa carta de compromisso, e exatamente essa, transformar cada aluno no pequeno transformador social. Então, você atinge quando todo mundo tem um objetivo comum, aí você consegue atingir. Agora, quando você teve a pandemia, você conseguiu entender, quando você teve acesso a R$600 e você descobriu que tinha uma parcela significativa da população que não tinha CPF, você tem o quê? Os invisíveis sociais. Então, para se atingir, porque a meta não é inatingível. E você tem todo um aparato de governos, né, e de instituições, enfim, para se atingir essa meta. Mas você tem no meio do caminho uma série de interesses aí divergentes em cima disso.
Muito bem. Com isso, a professora já respondeu a primeira, a segunda parte, a terceira parte ainda que eu não li. Em relação à tecnologia, nós estamos realmente preparados para todos os avanços que ainda estão por vir? Ou o ser humano ainda deve se preparar mais para tudo que irá por vir? É interessante, é ótima pergunta. É interessante porque se nós olharmos por um lado, nós vamos ter um desenho. Se nós olharmos para o outro, vamos ter. Vamos falar da medicina, né? Hoje você consegue detectar o câncer através aí de scanner. Então, isso é tecnologia, isso é inovação, isso é extremamente positivo, né? Você erradicar algumas doenças e favorecer a qualidade de vida. Mas, por outro lado, você pode ter exatamente esse não se preparar para a tecnologia, ele entra muito na questão educacional, né? Eu sou uma senhora lá dos anos 80, então eu sou uma datilógrafa, que hoje não tem sentido eu ser uma datilógrafa. Então, o que eu tive que fazer? Buscar novas qualificações. Então, existe aí um gapezinho de se compreender essa questão. A tecnologia, ela é potencializada, ela é inclusiva, ela é incrível se você criar os acessos necessários para startar o quê? Que todos estejam integrados, todos e todas, ou seja, não deixar ninguém para trás, esse é um grande objetivo. Ok. Nós temos também uma pergunta aqui bem interessante do Newton Okuno. Ele fala, professora Júnior, no Brasil, a pandemia afetou principalmente a população mais carente, com os postos de menor remuneração. Essas pessoas que já tinham pouco acesso à tecnologia tiveram um acesso reduzido ainda mais, aumentando mais a desigualdade social. Por exemplo, no acesso à educação. Aí ele faz a pergunta, o que o governo poderia fazer para evitar que a desigualdade aumentasse ainda mais? Excelente pergunta também, aí eu vou responder com uma metáfora. Nós já tínhamos uma doença de base. Então, a desigualdade, se a gente pensar o seguinte, o Covid, ele absurdamente o número de óbitos, enfim, mas as pessoas mais vulneráveis são as pessoas que já tinham uma doença de base, principalmente uma doença também respiratória, a questão da idade, uma série de requisitos, né, que se analisa. Então, quando eu coloco que o Brasil já tinha uma doença de base, ele já tem a desigualdade como traço característico. Só que quando você precisou utilizar a ferramenta tecnológica, né, e nós estamos falando aqui da Veiga de Almeida, que já fazia um investimento muito grande, então, naquele momento, a opção foi por continuar. Muitas universidades paralisaram, né? Mas nós tivemos também que compreender os alunos que não tinham acesso à internet, que estão dentro de uma universidade e que têm realidades diferenciadas. Então, nós tivemos que dar conta dessas diversas demandas. Então, respondendo você de forma bem direta, a grande questão é a desigualdade. Você não fica pobre da noite para o dia, você não fica num desenho de desigualdade, esgarçamento social que nós temos, que nós somos um dos países mais desiguais do mundo, também não é da noite para o dia. Então, é uma perpetuação dessas desigualdades. E quando você coloca as políticas públicas, óbvio, infelizmente nós estamos hoje num nacionalismo arraigado a nível mundial, porque se a gente pensar em Brasil, e pensar também na economia americana, nós vamos ver uma potência emergente, uma potência historicamente não dando conta das demandas sanitárias e de cuidado com a sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que pelo menos nós temos o SUS, né? E o Sistema Único de Saúde, criado na Constituição de 88, e que foi sendo desconstruído ao longo da história, ele chega em 2020 e mostra o quanto que ele é importante. Bacana que tenha mostrado, se tem alguns aspectos positivos, né, é exatamente se entender o quanto que a saúde ela é um direito constitucional e que ela deve ser sempre um investimento para todos, dentro do caráter da universalização. Muito bem. Professora, a aluna Teixeira Mendes, ela fala, parabéns pelo tema, professora. É muito importante que isso seja discutido na atualidade. Vivemos em um mundo globalizado, conectado, mas que, ao mesmo tempo, não exime a desigualdade social. Perfeito. Aí vem a pergunta. Após a pandemia de Covid-19, a senhora enxerga alguma perspectiva de alcance das ODS até 2030? O que a gente está fazendo junto ao PNUD é mudando, tanto é que aquela parte que eu apresentei
para vocês, daquelas 7 temas integradores, eles serão, são 17 metas, né? Mas aquelas 7 apresentadas, elas têm um efeito multiplicador. Então, é isso que está se pensando, exatamente que a gente não perca esse fôlego que já estava sendo conquistado. Exatamente por quê? Porque quando você dá 2 passos para trás, a gente perde o passo de dança, é muito difícil a gente resgatar. Essa que é a grande preocupação aí dessas metas. E outra questão muito importante que você colocou na sua pergunta, é que essas metas, elas não são herméticas, não. Elas são, tipo assim, não são aquelas metas, só vale se eu chegar no 100%. Não. Vale se você atingir os 20%, porque você está fazendo um movimento de mudança. Essa é a questão. Muito bem. O Maico aqui vem reiterar, aqui, vem agradecer a resposta da professora e enaltecer, dizendo que foi uma excelente palestra, o que eu corroboro com as palavras do aluno Michael Douglas. A Priscila também agradece aqui a sua palestra. Eu, sinceramente, torço, não respondendo, mas como mais um ouvinte, eu torço muito para que consigamos alcançar os objetivos das ODS dos 17, em especial, na verdade são todos especiais. O primeiro é a erradicação da pobreza, o 7, o 8º é a criação de trabalho digno, né, com sustentabilidade, enfim. E muito interessante que a professora fala que não é hermético, né, professora Júlia? Não precisa, não é 0 ou 100. Existe o 40%, o 70%, o 80%, e nós estamos discutindo esses temas que realmente merecem serem muito debatidos, né? E que a gente sabe que no mundo existe algum negacionismo quanto a isso, principalmente nas Américas lá, enfim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu tentei não trazer polêmica, exatamente porque se a gente ficar num discurso muito binário, a gente não mostra como que é importante o posicionamento de cada um de nós, que nós podemos ter, através das nossas ações, esse efeito multiplicador, né? E a gente sempre pensa no macro, mas a gente pode ver o efeito do pouquinho, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente tem aí uma melhoria na nossa comunidade, no nosso entorno, né? A questão aí dos territórios está muito em função disso. Excelente pensamento, parabéns, professora. Temos que pensar assim mesmo e temos que multiplicar esse pensamento aí que a professora tem feito. Bom, não vendo aqui mais novas perguntas, nós já estamos com menos de 10 minutos do nosso tema preparado, do nosso horário programado. A Lorena Belora aqui, ela fala, parabéns, ela parabeniza a professora Júlia, parabéns. Vou, então, agradecendo aqui a todos que estiveram presentes, a todos que participaram aqui, que debateram conosco, em especial a professora June Otstein, que esteve aqui dividindo o conhecimento dela conosco, em nome do professor Leonardo Fuerte, da Universidade Veiga de Almeida. Professora, vou encerrar. Muito obrigado a todos vocês aí, ok? Um abraço, professora. Obrigada, Celso. Obrigada aí pelo convite também. Beijo. Tchau, gente. Obrigada pela